Howdy! Hoje é o segundo dia do mês do terror, edição 2020, e a resenha de hoje é da história Carrossel Sombrio, da coletânea Carrossel Sombrio e Outras Histórias, escrito por Joey Hill. Ele costumava aparecer em cartões postais, o carrossel no final do pier do Cabo Mag. Chamava-se Roda Louca e girava rápido, não tão veloz quanto uma montanha-russa, mas bem mais rápido do que um carrossel comum. A roda parecia um cupcake imenso. O teto de cúpula tinha listras verdes e pretas com detalhes dourados. Depois do anoitecer, virava uma caixa de joias banhada por um brilho vermelho infernal, como a lâmpada dentro de um forno. A música do órgão, Hewlett, flutuava de uma ponta a outra da praia, notas discordantes que pareciam uma valsa romena, algo apropriado para um baile do século XIX, frequentado por Drácula e suas noivas pálidas e geladas. Assim começa Carrossel Sombrio, escrito por Joey Hill, que conta a história de dois casais, Jack e Nancy, e também Paul e Jerry. No caso, Jack e Jerry são irmãos, só para meio que dar um pequeno aperitivo para a história, porque literalmente esses dois irmãos são casca grossa. A mocinha e o rapaz são do mesmo jeito, pavio curto, ou seja, se algo tende a dar errado com esses dois, vai dar errado. Sim, Lady Murphy completamente, você pode apostar que vai ser apresentado daqui a pouco em qualquer situação que eles se metam. Bom, e no caso aqui eles estão em algo típico, apenas um fim de tarde, e eles vão curtir, claro, na beira da praia, literalmente ali no pier, onde tem esse tal carrossel, a roda super gigante que roda super rápido, enfim. Um dia tradicional, ou melhor, um fim de dia tradicionalíssimo, mas para a questão desses dois irmãos esquentadinhos, tudo pode acontecer. E não adianta que eles namorem a Nancy ou o Paul, os dois não conseguem controlar o ímpeto desses arruaceiros, talvez, a gente possa colocar assim. Acho que é. Mas também a gente pode considerar que é coisa da idade. De qualquer forma, né? Eles estão lá no brinquedo pula-pula, antes de ir para o carrossel, né? E meio que já são meio que estranhados pela funcionária que cuida lá do brinquedo, né? Eles estão lá num comportamento que passou da coisa do infantil, né? Eles já são, claro, jovens, adolescentes, todos os quatro têm 18 anos de idade, ou seja, assim, uma história que se passa lá em 1994, só para pegar um clima antigo. De qualquer forma, né, meio que foram expulsos ali do pula-pula e eles vão finalmente para o tal do carrossel. E é lá que eles conhecem um sujeito muito do esquisito, também o funcionário que cuida do brinquedo. Um velho meio asqueroso, realmente não é uma boa pinta. E ele vem com um papo meio esquisito para uma das meninas, no caso a Nancy, que é a namorada de Jake. Bom, é meio que naquela do chaveco que velho faz, tá ligado? Bom, claro que o Jack não gosta muito, fica de olho assim, ok, mas passas. No final das contas, eles acabam se divertindo ali naquela rodada do carrossel. Obviamente, até agora não aconteceu nada demais nessa história. Realmente, é apenas a apresentação dela. A coisa começa a esquentar quando eles vão embora, partir para o final de noite, no começo de madrugada e beber um pouco. Só que dessa vez, quem fica responsável por pagar as bebidas é a Nancy. Só que ela percebe, peraí, eu tinha uma nota de 50 reais aqui no bolso. Cadê esta nota? Ela procura para lá e para cá e ninguém acha a tal nota. Até que o Paul, que é o namorado da Jerry, lembra, não sei não. Quando aquele cara, sujeito esquisito, aquele velhão, lá no carrossel, ajudou você, ele pegou no seu corpinho, né? Ajudou você a subir lá no cavalo do carrossel, não sei, depois ele colocou a mão no bolso, eu acho que ele te roubou. Pronto, a confusão está feita. Os irmãos Jerry e Jack não vão deixar barato. Vão atrás do velho asqueroso e eu paro de contar qualquer outra coisa, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto aqui arrepiante
quando vai chegando nos seus finalmentes. Minha avaliação do texto. Pois é, já estamos aqui na segunda história de Carrossel Sombrio e outras histórias. Aliás, com a pequena história que dá título à coletânea de contos. Enfim, sim, a gente já começa a perceber algum estilo de narração do Joe Hill. Claro, a gente não pode ter certeza ainda existem mais 11 histórias para curtir aqui nessa publicação, mas realmente a gente começa a perceber que algumas coisinhas são muito básicas para o autor, como por exemplo, sim, colocar uma exposição bem alongada a respeito da história da vez, assim como aconteceu na história anterior, que aliás eu havia dito no vídeo de ontem, anteontem na verdade, que a história tinha umas 50 páginas, na verdade não, né? Tem bem menos, 30 e poucos. Essa história aqui, ela é até menor por pouquíssimas páginas, acho que umas 5 páginas a menos. Mas, de qualquer forma, eu tinha dito que era 50 páginas, porque, claro, eu não conferi, né? E também porque deu a impressão que era uma história muito longa. Ou seja, o estilo narrativo do Joe Hill é bem arrastado. Ele demora para colocar a ação em si, o que ele quer mostrar pra gente. No caso, deixar a gente nervoso, no suspense, no thriller que ele vai apresentar e também na sanguinolência que também vai se encerrar a história. Sim, ele demora para mostrar o principal, né, o que a gente realmente quer ver. Ele faz uma apresentação então do contexto da história bem arrastado. E por isso que eu disse, né, que aquela história anterior parecia longa, na verdade não era, essa aqui é até um pouquinho menor, mas da mesma maneira a gente percebe que isso é uma característica do autor. E eu, pessoalmente, gosto de histórias mais dinâmicas, mas, ok, isso é até comum. Escritores prolixos existem de monte. Então, basicamente, é um dos estilos narrativos de Joe Hill, com certeza. Mas, o que temos de diferente aqui nessa história? Para falar a verdade, né, se a gente focar apenas no final dela, a gente percebe que ela se assemelha à primeira justamente porque toda a concentração do principal da história está lá no final. Não tem nada de diferente, em comparação também com a primeira, de termos alguma questão que envolva uma certa ideia de que algo tenebroso vai acontecer. No caso, lá na primeira história a gente já tinha uma ideia, pois aquele grupo de motoqueiros tinha cometido um crime. A gente fica super curioso, né, durante a leitura, que diabos foi o que ele fez. No caso aqui, como é uma história de adolescentes, isso nem existe, ou seja, a história no fundo é mais banal ainda. Toda a parte inicial, o primeiro ato, não acontece nada demais, apenas 4 jovens brincando e não tem nada demais. E aí, vamos lembrar de uma coisa, né? Existem as histórias para jovens adultos. É um gênero literário muito do chato. Aliás, eu também já li 2 livros aqui no canal para o projeto também Contos do Meio-Dia, onde literalmente é uma enxurrada de histórias iguais. Lembra que eu comentei também no vídeo passado sobre histórias policiais, que é um gênero que tem uma fórmula bem fechada e quase todos os autores que escrevem para esse tipo de histórias, eles fazem praticamente a mesma coisa, inclusive o narrador é igual. Bom, nas histórias Young Adults, para jovens adultos, acontece a mesmíssima coisa, é meio que uma forma de bolo, todo autor faz a mesma coisa e acaba saindo depois de vários minutos do forno um bolinho bonitinho, mas sempre insosso, não tem gosto esses produtos que são gerados a partir de um formato muito bem específico e quase muita gente não ousa além. E eu literalmente fiquei pensando durante toda a leitura aqui dessa história Carrossel Sombrio que eu estava dentro de uma história para jovens adultos. Aliás, num certo ponto, inclusive, o próprio narrador da história faz referência a esse tipo de histórias para Young Adults. E eu achei muito curioso. Na verdade, depois que você termina a leitura, dá para perceber que, no fundo, ela não pode ser enquadrada literalmente, rigorosamente, para a história de jovens adultos, porque falta um elemento principal que também se repete em todo tipo de história desse gênero, que é os jovens. Bom, no caso aqui, o que são as histórias? Quais são as características básicas, né? Sempre jovens que estão numa questão ali de romance, e eles estão naquela transição da idade, realmente, da adolescência para o jovem adulto. Mais especificamente, eles estão em transição de saírem dos estudos básicos para irem para uma carreira na sua fase
adulta. E é o que acontece aqui também para esses 4 jovens. Eles estão saindo ali da cidade onde vivem, cada qual vai para algum lugar. E sempre tem um que fica. No caso, quem vai ficar é a Jerry. Então o Jack, Paul e Nancy vão embora, cada um para a sua universidade, sabe-se lá em qual estado americano. Coisas básicas que isso sempre acontece em todas as histórias para jovem e adulto. Mas um principal elemento que não aconteceu aqui é que sempre para a história do protagonista é bem exposto os seus conflitos familiares. Sim, em todas as histórias desse gênero, os protagonistas eles têm um sofrimento, eles não conseguem se relacionar direito com seus entes familiares. Aqui não aparece isso para nenhum dos 4 elementos. Se é citado alguma coisa, já até sumiu da memória, porque realmente não tem esse foco. Ou seja, pelo menos a gente não pode enquadrar essa história como para jovens adultos. No mais, sim, até parece um pouquinho. E aí também outra coisa que a gente pode pensar de Joe Hill, certo? Que a cada nova história que ele vai apresentar aqui nessa coletânea, ele vai meio que puxar um certo gênero e fazer uma história de suspense em cima disso? Pode ser que sim. Daqui a pouco a gente vai conferir nas próximas histórias. Mas o que vale aqui é que sim, essa história demora para acontecer e quando ela finalmente começa, aí sim a gente começa a suar um pouco frio, porque é um frenesi até maior do que a gente viu na primeira história lá com os motoqueiros. E sim, do mesmo jeito, quando começa a parte da sanguinolência, digamos assim, a gente começa a pensar que, peraí, isso foge um pouco à realidade. Lá na primeira história parecia que sim, mas depois de um certo tempo a gente começa a pensar, então, isso dá para acontecer realmente nas estradas, não é nada exagerado, é possível, mas aqui nessa segunda história, aí não, aqui a gente sempre está no campo da fantasia, naquelas de duvidar, será que isso aqui está realmente acontecendo ou não? Será que tem alguém tipo sonhando com tudo isso, daqui a pouco vai acordar no final da história? E não, não é isso que acontece no encerramento. O único spoiler que eu posso dar para vocês a respeito da parte mais tensa da história. Não, tudo aqui acontece de verdade, não tem nada demais. Ou tem bastante, não é verdade? Porque a fantasia aqui é intensa, mas isso também está associado às histórias de horror ou terror, um thriller. Sim, essa parte fantasiosa casa bem aqui com essas histórias de adolescente, que também é uma coisa que é comum nas histórias para jovem adulto. Por isso que eu disse, Joe Hill parece que está homenageando ou fazendo a sua história para esse tipo de gênero literário. Com certeza ele se sai bem porque é bem bacana, é divertido. Quando a coisa engrossa realmente para esses 4 jovens, aí é um desbunde de sangue para tudo quanto é lado. Para quem gosta desse tipo de história, né, se diverte bastante, obviamente. Mas é preciso dizer uma coisa, no fundo, essas 2 primeiras histórias aqui da coletânea Carrossel Sombrio e outras histórias, elas seguem um padrão também, ou seja, protagonistas assim mais ou menos desajustados que vão passar por um belo de um perrengue ao final numa certa correria, literalmente. E aí tem o desfecho. Um pouco positivo, a gente pode pensar. Esse positivo acho que só você lendo para entender, porque eu não posso explicar, porque senão eu conto o final das 2 primeiras histórias. Isso eu não faço aqui nessas análises do mês do terror. Aliás, para qualquer tipo de conto, para falar a verdade, aqui no canal eu sempre passo um bom teaser, mas nunca conto o final das histórias. Quer dizer, eu conto de vez em quando que a história é muito fraca e realmente não vale a pena nem ser lida por castigo. Enfim, resumindo tudo isso aqui, essa história na comparação com a outra, ela sim demora um pouco mais para acontecer, porque a história é mais lenta, ela não tem aqueles fiapos de mistério que tinha a história anterior. Essa história aqui é apenas de jovens, ou seja, você pode achar um pouquinho tedioso com certeza, mas no fundo você viu aqui por causa da parte mais da violência, do sangue, isso você vai encontrar bastante na terceira parte aqui dessa narrativa. E aí sim, vai demorar um pouquinho, mas você vai se divertir com certeza em termos de histórias de horror. Bom, e claro que a gente precisa destacar a personalidade desses 4 personagens por aqui. Realmente, eles estão nessa transição da adolescência para uma vida adulta, ou seja, o comportamento deles é típico. Uma coisa que não dá para definir, porque na verdade é um coletivo de pessoas que não tem nenhuma individualidade. O conflito desse tipo de história é sempre esse, a necessidade
futura e quase imediata. Eles estão naquelas, né? Transição, né? Está acabando, poucos meses para acabar o período escolar onde eles estão, um pouquinho de férias aqui ou acolá, mas na verdade nesse período de férias já estão em transição para outros lugares, para viverem outras vidas, literalmente. É uma questão de estar fugindo do que vai ser, não fugindo do que se é. Uma sensação bastante confusa que, claro, todo mundo vive justamente quando está saindo da adolescência, mas é enfatizada nesse tipo de história. Não temos nada mais além do que isso. Sim, a história de terror que acontece por aqui, que como eu disse, está meio que lastreada no campo da fantasia, ela apenas chega, acontece e acaba por aí. Não tem nada demais, para falar a verdade, aqui nessa narrativa. Então a base realmente estaria na personalidade dos 4 personagens. Só que a gente pode reduzir 4 para 3, porque literalmente os 2 irmãos, o Jack e a Jerry, são basicamente a mesmíssima coisa. Pavio curto e querem confusão e vão atrás da vingancinha, com certeza, e motivo de todo o perrengue ao final da narrativa. Não tem nada demais. Se a gente for ver, realmente essa história é muito mais simples que a história anterior. Vai do gosto do freguês, do leitor, se ele vai se envolver mais com essa história do que com a outra. Questões. Por aqui ser mais adolescente, será que isso atrapalha um pouco? Pode ser que sim, pode ser que não. Lá na outra história a gente tinha um pessoal mais velho, a não ser, claro, um dos personagens que também era um jovem. Mas a juventude lá na outra história não pesava tanto como pesa aqui, porque ali ele já tinha passado da fase de transição, ele já tinha virado adulto, ainda na rebeldia da juventude. Sim, mas é diferente, aqui realmente são jovens, isso realmente pode atrapalhar para alguns leitores, ou não. Portanto, para Carrossel Sombrio, escrito por Joey Hill, eu atribuo a mesma nota, olha só, que eu dei para Alta Velocidade. 4 asteriscos. Porque eu disse, é basicamente o mesmo tipo de história, só mudou os personagens, o enredo, onde acontece, mas no fundo, é praticamente a mesma coisa. As 2 histórias são boas. Bom, e agora só falta combinar a leitura da próxima história lá na quarta-feira que vem, aqui de Carrossel Sombrio e outras histórias. E eu esqueci de ver qual é o título da próxima narrativa. Deixa eu ver aqui rapidinho. Estação Wolverton. Bom, pelo título a gente não consegue imaginar nada, a não ser, claro, ou mais ou menos, né, o local onde ela vai acontecer. Mas vamos conferir se Joe Hill tem novidades para nós leitores ou não. Se ele vai ficar numa mesmice eterna durante o livro inteiro. A conferir, mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do mês do terror em anos anteriores. E tchau!